Existe uma manobra silenciosa em curso, e o mais inquietante é que ela pode ter colocado o Brasil no centro de uma disputa estratégica entre China e Estados Unidos, sem que a maioria das pessoas tenha percebido. De um lado, a China fala em diálogo, estabilidade e cooperação internacional. Do outro, os Estados Unidos tratam a presença chinesa na América do Sul como um problema cada vez mais sensível. E no meio desse choque, aparece o Brasil, não apenas como parceiro comercial, mas como território estratégico, infraestrutura valiosa e peça importante num tabuleiro muito maior. Segundo reportagens da CNN, CBN, Revista Oeste e da Agência Brasil-China Diário de Notícias, que serviram de base para esta análise, a rivalidade entre China e Estados Unidos continua intensa e vai muito além do comércio. Ela atinge tecnologia, indústria, cadeias produtivas e influência global. O Brasil pode sentir os efeitos dessa disputa em setores como agronegócio, mineração, comércio e investimentos. Ou seja, mesmo quando o discurso parece diplomático, a tensão real continua viva e o Brasil já está dentro dela. Mas a história fica mais delicada quando entram em cena as informações sobre estruturas ligadas à presença chinesa no país. Entre os materiais enviados, aparece a referência a um relatório de um painel do Congresso dos Estados Unidos que teria apontado a existência de instalações espaciais chinesas na América do Sul, com menções específicas ao Brasil. Entre os pontos citados estão estruturas na Bahia, ligadas à região de Tucano e Salvador, e uma parceria na Serra do Urubu, na Paraíba, voltada à radioastronomia. O ponto central desse alerta americano é a ideia de uso dual. Em outras palavras, estruturas que, no papel, podem ter finalidade civil, científica ou comercial, mas que também poderiam oferecer valor estratégico, de monitoramento ou de inteligência. E aqui entra a pergunta que realmente muda o peso dessa história. Se essas estruturas são apenas civis e científicas, por que Washington estaria olhando para elas com tanta atenção? A resposta oficial do Brasil foi clara. O chanceler Mauro Vieira negou qualquer operação chinesa em território nacional, com fins militares ou de inteligência. Só que isso não encerra a questão. Porque, quando uma potência acusa, outra nega, e o território em discussão é o nosso, o Brasil passa a viver dentro de uma zona cinzenta geopolítica. O ponto não é afirmar como fato consumado que existe uma base secreta chinesa no Brasil. O ponto é perceber que o Brasil já entrou no radar estratégico dos Estados Unidos como parte da disputa por influência, tecnologia e presença sensível na América do Sul. E isso, por si só, já é grave. Porque mostra que o país pode estar deixando de ser visto apenas como parceiro comercial e passando a ser tratado como plataforma de interesse estratégico. Se você quer entender como o Brasil pode estar sendo puxado para dentro de uma guerra silenciosa entre China e Estados Unidos, se inscreva agora no canal e ative o sininho. O Radar Geopolítico BR existe exatamente para isso: traduzir tensões que parecem distantes em impacto direto sobre soberania, economia e segurança nacional. Quem se inscreve acompanha o tabuleiro antes que a conta apareça no Brasil. O que torna essa situação ainda mais séria é que ela não se limita ao setor espacial. As informações levantadas apontam que a preocupação americana com a presença chinesa no Brasil também se conecta a setores considerados estratégicos, como infraestrutura logística, agronegócio, energia, tecnologia e comunicações. Quando esses elementos começam a ser vistos como partes de um mesmo mosaico, a discussão muda de nível. Já não se trata apenas de comércio exterior ou de cooperação técnica. Passa a ser uma disputa por influência real sobre áreas que podem afetar soberania, fluxo de dados, capacidade de observação e poder de decisão.
Isso significa que o Brasil corre o risco de ser redesenhado como peça de uma rivalidade global sem controlar plenamente o jogo. E essa talvez seja a descoberta mais importante de todas. A manobra silenciosa não seria, necessariamente, uma presença militar explícita, com aparência clássica de ocupação ou instalação bélica declarada. A manobra silenciosa pode ser algo muito mais sofisticado. Uma rede de presença tecnológica, científica, comercial e estrutural, que somada ganha valor estratégico num cenário de disputa entre potências. É exatamente isso que torna o conceito de uso dual tão sensível. Porque em um mundo de competição tecnológica e guerra de influência, o que é civil hoje pode ser interpretado amanhã como ativo estratégico. O que parece apenas pesquisa pode ser lido como monitoramento. O que parece só parceria comercial pode ser visto como expansão de presença. E quando esse tipo de dúvida cresce entre grandes potências, o país que cedia essas estruturas passa a ser pressionado dos dois lados. De um lado, a China amplia sua presença econômica, tecnológica e institucional. Do outro, os Estados Unidos respondem com mais suspeita, mais investigação e mais pressão. No meio disso, o Brasil corre o risco de perder margem de neutralidade e de autonomia. Não porque escolheu abertamente um lado, mas porque pode acabar sendo empurrado para o centro dessa disputa por causa do peso estratégico do seu território, da sua infraestrutura e da sua posição regional. É por isso que essa história importa tanto. O maior risco aqui não é provar amanhã a existência de uma base secreta no sentido mais dramático da expressão. O maior risco é mais silencioso e mais plausível. O Brasil ir sendo integrado, pouco a pouco, a uma malha de interesses externos que mistura tecnologia, infraestrutura, pesquisa, logística e influência, enquanto a rivalidade entre China e Itaúa transforma cada ativo sensível em motivo de desconfiança. No fim das contas, a manobra silenciosa que ligou o Brasil à inteligência chinesa não precisa aparecer como operação aberta para produzir efeito geopolítico. Basta que o país passe a ser tratado como elo estratégico numa disputa maior. Basta que estruturas consideradas civis ganhem valor suspeito aos olhos de outra potência. Basta que o Brasil deixe de ser visto apenas como parceiro e passe a ser lido como terreno de influência. E se isso já está acontecendo, a consequência mais séria não é apenas o desconforto diplomático. É o risco de o Brasil perder espaço para decidir com plena liberdade sobre o que entra, o que se instala e o que se transforma em ponto sensível dentro do seu próprio território. Agora eu quero te ouvir. Isso muda a sua visão sobre a relação do Brasil com a China e com os Estados Unidos? Você acha que estamos diante de cooperação legítima, de exagero americano ou de um sinal real de que o Brasil já entrou em uma guerra silenciosa de influência? Comenta aqui embaixo, porque esse debate é maior do que parece.